O amor não é um jogo de criança, Krisananda, capítulo 2, a bolha. Quando nos achamos no estado mental infantil, presos em nossa criança emocional, é como se vivêssemos numa bolha. Dentro da bolha existe uma criança ferida, enredada em suas crenças e expectativas. Lá dentro não podemos ver o mundo como ele é, só através do filtro dessas crenças e expectativas. Por exemplo, uma participante de nossos treinamentos contou que estava passando por uma situação muito difícil e dolorosa com uma colega de trabalho. Ela era a chefe, mas a outra não lhe obedecia. Ao explorar mais profundamente, descobrimos que ela passara por várias situações na vida em que se sentira impotente e desrespeitada. Essa moça, havia muito tempo, minimizava as próprias necessidades e permitia que os outros ultrapassassem os limites. Dentro da bolha, a criança interior não tinha força nem condições de impor suas necessidades e seus limites. O que via do lado de fora era um mundo de pessoas fortes, poderosas e mais importantes do que ela. O comportamento automático e habitual que exibia neste espaço era conter sua energia e sentir-se terrivelmente culpada cada vez que tentava se impor de alguma maneira. As reações que provocava nos outros também refletiam a sua condição de quem vive numa bolha. Ninguém a respeitava nem escutava o que tinha a dizer. Cada um de nós está na própria bolha, com seu conjunto único de crenças, expectativas e reações que refletem o estado específico da nossa criança ferida. Pode ser, por exemplo, autopiedade e insegurança, um choque e um medo muito grande ou desconfiança e solidão. Pode ser tudo isso. Esse gestalt pode se dar a qualquer momento. Cada um reage à sua maneira no estado da bolha. Para citar outro exemplo, tínhamos um rapaz no grupo que ficava muito perturbado, desconfiado e agitado toda vez que não se sentia seguro e nem aceito no ambiente. Então ele se tornava agressivo e beligerante. Dentro de sua bolha havia uma criança emocional que se sentia constantemente ameaçada. Ele olhava desse espaço, via um mundo agressivo e tinha de ficar continuamente em guarda para se defender a qualquer momento. Em seus relacionamentos, de modo geral, mas principalmente com a sua companheira, ao menor sinal de invasão ou exigência, o espaço era ativado e ele entrava em uma bolha. Naturalmente, as pessoas também reagiam agredindo, defendendo-se ou sentindo medo. Dentro da bolha, seja ela qual for, estamos profundamente identificados com a criança nela existente. Se for uma bolha de autopiedade, ou seja, se acreditamos estar errados, que ninguém gosta de nós, que somos fracassados e merecemos castigo, somos quem pensamos ser. Somos a autopiedade. Só veríamos a autopiedade se tivéssemos um espelho na nossa frente. Embora alguma situação estimule com mais força o estado da bolha, rejeição ou crítica inflam a bolha da autopiedade. A maioria de nós vive dentro de bolhas o tempo todo, e naquilo que for mais importante para nós, desconfiança, autopiedade, abandono, sufocamento e choque. Raramente a bolha estoura e nós saímos dela. Então, outro gatilho dispara e voltamos para dentro. Grande parte de nossas vidas passamos dentro da bolha. Escolhi a bolha como metáfora por várias razões. Uma delas é o fato de ser uma prisão sem portas nem janela. Dentro da bolha, o que acreditamos, sentimos, ouvimos e vemos parece ser totalmente verdadeiros. Não podemos ver nem ouvir nada realmente. Mesmo que haja alguém do lado de fora nos banhando de amor, dizendo que tudo em que acreditamos e vemos é falso, e nos assegurando que somos amados, que o mundo é um lugar seguro e tranquilo e que somos uma pessoa criativa e maravilhosa, não podemos ouvi-lo nem levá-lo para dentro de nós. Estamos isolados dentro da nossa bolha. Qualquer coisa que venha de fora pode ser vista como invasão. Outra razão de ter escolhido esta metáfora é porque a bolha pode estourar a qualquer momento. Não é preciso usar machado nem diamante para rompê-la. Basta consciência e risco. Quando a bolha estoura e nós vemos do lado de fora, custamos a crer que já vivemos lá dentro e em tudo o que fizemos quando éramos conduzidos por esta consciência. Até voltarmos para dentro outra vez. Então, temos uma vaga lembrança de como era estar do lado de fora, mas muito vaga. Entender o fenômeno da bolha nos ajuda a ver que ela não é o que somos. Começamos a perceber que é o estado mental que nos prende
e do qual, em alguns momentos, conseguimos nos livrar. Se em alguns momentos estamos livres dessa identidade autopiedosa e desconfiada, isso só pode ser porque ela não é o que somos. A identidade muda de duas maneiras. Uma é nos arriscar a desafiar a verdade de tudo o que acreditamos a nosso respeito quando estamos dentro da bolha. Outra é ter mais compreensão e compaixão da criança que está dentro dela. Quando a imagem que temos de nós dentro da bolha começa a se desfazer, a transformação ocorre. Aos poucos, vamos parando de permitir que o gatilho dispare com tanta facilidade. Não reagimos mais de maneira tão impulsiva, nem com tanta veemência, baseados em nossa identidade da bolha, e não obtemos mais as mesmas respostas das outras pessoas nem da vida. Susan, uma moça com quem trabalhei, achava-se inútil e pouco criativa. Era facilmente provocada pela mais leve crítica. Tinha um comportamento defensivo e autossabotador. As pessoas e a vida reagiam com rejeição constantes que só faziam reforçar suas crenças. Era uma dolorosa e viciosa espiral. Ao conhecer melhor a autopiedade da criança interior, como discutiremos adiante, ela ampliou sua compreensão e compaixão em relação aos motivos pelos quais sua criança acreditava em tudo o que fazia e entrava na bolha com tanta facilidade. Correndo pequenos riscos para explorar e expressar seus dons criativos, aos poucos ela viu que não era tão imponente nem inútil e pouco criativa quanto imaginava. Devagar, a identificação com a bolha foi desaparecendo. Assim, os padrões de uma vida inteira pararam de se repetir porque ela não estava mais identificada com a habitante da bolha. Por fim, há ainda outra razão para descrever o fenômeno como uma bolha. Se imaginarmos que nossa consciência é um círculo, podemos dizer que, ao iniciar o processo, ou seja, quando entramos na bolha, quando algum gatilho dispara, ocupamos a maior parte dela. Nossa experiência está toda embolhada. A autopiedade e a desconfiança, por exemplo, tomam conta de nós. Estamos tão identificados com a criança ferida dentro da bolha que não conseguimos reconhecer que não somos essa criança. Mas à medida que nossa percepção se aprofunda, quando ampliamos a compaixão e a compreensão por nossas feridas e a nossa capacidade de observar aumenta, a bolha começa a encolher. Cada vez sobra mais espaço dentro dela, mais consciência, mais capacidade de ver e observar, de reconhecer que ela não é quem realmente somos. Outra maneira de descrever esse fenômeno é imaginar que no interior da bolha ficamos em estado de transe. Stephen Wallings discutiu o fenômeno do transe em seu livro Os Transes que as Pessoas Vivem. De acordo com ele, a principal característica do estado de transe é não estar conectado com a realidade. Quando entramos em transe, não vemos, não ouvimos e não sentimos o que está acontecendo em redor porque nossas impressões estão sendo influenciadas por lembranças de outras épocas impressas em nosso sistema nervoso. É como se uma parte de nós estivéssemos congeladas em ocasiões traumáticas, em que fomos privados de nossas necessidades essenciais, como amor, sustento e segurança. A percepção desta criança ferida no interior da bolha é a de uma criança medrosa, desconfiada, autopiedosa e carente. Quando estamos dentro da bolha, seja ela qual for, acreditamos que tudo o que sentimos e pensamos é verdadeiro. Vivemos dentro desta bolha, na maior parte do tempo, sem perceber. Quando algo provoca uma perturbação da nossa psique, imediatamente entramos na bolha. Se olharmos para nossa vida, veremos que a bolha esteve presente o tempo todo. Wallings tem outra maneira de descrever os transes, diversas de nossa. Nosso foco está no fato de que os traumas do passado podem criar diferentes tipos de bolha. No caso de Susan, já citado, havia o que chamamos de bolha da autopiedade. Dentro dessa bolha sentimos-nos mal amados, inúteis e fracassados. Duvidamos de que temos algo a oferecer, achamos que todos fazem melhor e que foi bobagem nos arriscar a sair. Outra pode ser a bolha de abandono ou privação. Nela também nos sentimos mal amados e entramos naquele espaço sombrio, já bastante conhecido de estar
excluídos, terrivelmente sós e ainda ser assombrados por antigas lembranças de rejeição e solidão. Essas lembranças podem ser despertadas por um amante ou um amigo que não queira mais estar do nosso lado e nos negue amor. Autopiedade e desamparo caminham sempre juntos e é difícil separar um do outro. Quando tratarmos de cada um deles com mais detalhes, as diferenças se tornam mais nítidas. No workshop realizado recentemente na Suíça, uma mulher e um homem começaram a discutir. Era um grupo pequeno que já havia trabalhado havia algum tempo e cujos membros eram muito próximos e gostavam muito um dos outros. Mas dessa vez, a mulher achou que um deles fora insensível e agressivo. Quando a questão foi proposta ao grupo, o que surgiu foi que seu jeito mandão o fazia lembrar-se de uma irmã mais velha que o torturava. Quanto a ela, o jeito como ele provocava as mulheres, lembrava-lhe seu pai, irritado e briguento. Eram duas bolhas em confronto. Ambos se queixaram, deixaram levar por um estado infantil de inconsciência, ou melhor, ambos se deixaram levar por um estado infantil de consciência dentro das respectivas bolhas. É o que acontece em grande parte dos conflitos e mal-entendidos com outras pessoas. Nossos transes ou nossas bolhas vêm das nossas feridas. Embora em certo sentido a ferida seja uma só, vamos considerá-la de 5 perspectivas diferentes para entender e poder trabalhar com mais profundidade. São as feridas da autopiedade, do choque, da privação, do abandono, do sufocamento e da desconfiança. Quando entramos em uma bolha é porque uma dessas 5 feridas está se manifestando. Cada uma delas é uma bolha. Cada bolha tem os sentimentos, crenças e comportamentos próprios e nos dá um jeito típico de olhar para nós mesmos. A vida e as pessoas reagem de maneira específica a cada tipo de bolha. Conhecendo a ferida, saberemos em que tipo de bolha estamos. Sabemos o que ela é, como nos comportamos dentro dela, qual foi o gatilho que a disparou e que tipo de pensamento e identidade ela provoca. Um homem que participa de um workshop contou que não recebia nem atenção suficiente, nem o tempo que gostaria de sua namorada. E isso o deixava nervoso e o fazia querer mais. Mas ela sempre reagia do mesmo jeito e se afastava. Sentindo-se privado de seu amor, ele entrava numa bolha de privação ou abandono. Nesse espaço, reagia com raiva, implorava e exigia de maneira automática e inconsciente. E a resposta que recebia nessa bolha era sempre a mesma: a rejeição. Quando perguntamos como se sentia dentro dela, disse que se sentia desamparado, sozinho e desesperado por amor. E se não fizesse alguma coisa, jamais teria o que precisava. Quando começamos a nos conscientizar de que vivemos em bolhas, é bom fazer uma checagem da realidade. Em nosso trabalho, chamamos isso de sair em busca de ar. Se algo nos jogou numa grande bolha de autopiedade ou desconfiança, ajuda a conversar com um amigo. Ele pode nos mostrar o que vemos, sentimos e pensamos é a verdade ou se está mascarado por nossas experiências do passado. É claro que às vezes estamos tão mergulhados em nossa bolha que somos incapazes de buscar qualquer coisa. Nesse caso, não há nada a fazer senão nos dar tempo. O parceiro pode não ser a melhor pessoa para fazer a checagem da realidade, ainda mais se ele foi o gatilho que disparou o transe. Mas se houver confiança, será uma excelente maneira de aprofundar o amor e fortalecer o elo entre duas pessoas. É um grande passo abandonar as velhas maneiras de ser e abraçar o novo, o desconhecido, o não familiar. Nossa criança ferida sempre viveu dentro da bolha e talvez nunca abandone os pensamentos e comportamentos por elas induzidos. É mais fácil ser o que sempre fomos. Ninguém me ama, ninguém me entende, não tenho nenhum valor, o mundo é um lugar perigoso. Tenho que cuidar de mim, ou mais ninguém o fará. Mas se o observador se fortalece, podemos ver essas bolhas como são e notar que elas vão e vêm. Podemos também entrar nelas e assim alcançar a consciência de que está acontecendo, o que por si só nos tirará de lá.